Neste vídeo, né, já fiz outros aqui mostrando adulterações que foram feitas na Bíblia para endossar a Trindade. Nós vamos apresentar mais um. Depois teremos outras adulterações para tentar endossar a doutrina do inferno, tá? Inferno de fogo. Vou mostrar para vocês depois, tá bom? Mas por enquanto vamos nos ater a este tema, né? Que adulteração que foi essa e onde foi? Foi em Mateus 24, 36, tá? Eu separei aqui em duas folhas os textos e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Se você analisar o capítulo 24 e 25 de Mateus, ali é a grande profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda na terra, como humano, sobre os últimos dias. Ele falando ali os eventos que marcariam a sua presença, né? Os fatos que aconteceriam quando ele chegasse, etc. Tal. Para um trinitário, quem disse e profetizou isso, entendeu? Foi o Jesus divino. Só ele que tem dom, só Deus pode prever o futuro. Então, o Jesus divino é que estava falando sobre essa profecia nos últimos dias, tá? Obviamente que nós, testemunhos de Jeová, nos apegamos àquilo que a Bíblia realmente fala, né? Se alguém disser assim, vocês não acreditam na divindade de Jesus, nós acreditamos, sim, senhor, tá? Nós acreditamos que antes de Jesus vir à Terra, ele era divino, era como um Deus no céu, ao lado de Jeová, pois era o principal filho de Deus no céu. Ao vir à Terra, ele era única e exclusivamente humano, e ao voltar ao céu, voltou ao que era, obviamente mais exaltado, né? Da parte de Jeová, onde ele recebeu coroa de rei, designado juiz, daí por diante. É isso que nós acreditamos e está em harmonia com a Bíblia. Mas para um trinitário, obviamente que ele não concorda com isso. Para um bom trinitário, Jesus na Terra, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. E para dizer uma profecia no futuro e saber o futuro, só o Jesus divino poderia ter feito isso. Então, diferente de nós que acreditamos que a inspiração do Jesus humano veio da parte de Jeová, o trinitário acha que quem profetizou esses acontecimentos no capítulo 24 e 25 foi o Jesus divino. Só que aí eles têm um grande problema. Por quê? Quando chega em Mateus 24, 36, tá? O que Jesus diz aqui? Olha, o que ele diz? Olha, ele diz assim, ó. Eu coloquei todas as Bíblias para vocês saberem que a letra pequenininha, tá? Fica mais fácil vocês verem que Bíblia que foram tirados os textos, tá? Então, quando chega no versículo 36 aqui, ele diz assim, ó, daquele dia e daquela hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, veja bem, como que poderia o Jesus divino estar falando de acontecimentos no futuro, entendeu? E ao mesmo tempo ele não sabia o dia, e dizer que só o Pai sabia. Então, olha que problema que cria para o trinitário, mesmo aquele que acredita na união hipostática de Deus-homem, tá? Olha que problema, né? Obviamente que o Jesus humano jamais superaria o Jesus divino. Jamais o Jesus humano superaria o Jesus divino. A natureza humana, ela é sempre inferior à natureza divina. A natureza divina é sempre maior que a natureza humana, para aquele que defende o conceito da Trindade. E como que poderia Jesus Cristo, prevendo o futuro, não saber o dia do fim que ele mesmo marcou? Então esse texto aqui, gente, criou um problema para o trinitário. Lá no Concílio de Calcedônia, em 439, se não falha a memória, é que eles inventaram essa história de Jesus ter duas naturezas, né? Por quê? Porque no conceito da Trindade, o Deus Todo-Poderoso ele é formado por três seres divinos. Presta bem atenção, três seres divinos, Pai, Filho e Espírito Santo. Como Jesus morreu, como que ficou a Trindade? Como que a Trindade ficou de pé se apenas duas continuou vivas e uma estava morta? Vamos dar um jeitinho, inventar a tal da natureza humana, e Jesus na Terra, ele era Deus e era humano ao mesmo tempo. Então tinha dois Jesus, não só aqui na Terra. Esse é o conceito que foi desenvolvido, né, pela Trindade aí lá a partir do terceiro, quarto século, tá? Obviamente que isso é totalmente antibíblico, tá? Não tem o menor sentido, tá bom? Mas esse texto aqui trazia uma complicação para o defensor da Trindade. Por quê? Como que Jesus Cristo, sendo parte da divindade, que ele está profetizando, que tem um dia marcado para o fim, ele não saber o dia, e só o Pai saber. Olha que interessante que o Espírito Santo sequer é mencionado no texto. O Espírito Santo sabe ou não sabe o dia do fim? Veja que o Espírito Santo sequer é mencionado no texto. E quando ele diz só o Pai, ó, se não o Pai, só o Pai, exclusivamente o Pai sabe o dia do fim. Portanto, o Pai, ele é, obviamente, no caso de Jeová aqui, ele é aquele que sabe tudo, é aquele que tem o controle de todas as coisas. E não é Jesus que tem, e nem o suposto
suposto Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Vocês perceberam? O que eles fizeram então? Olha só, gente, o que eles fizeram? Tá? Então, em algumas Bíblias, a palavra filho foi tirada. Aqui você encontra, aqui desmorona a Trindade. Aqui você encontra, desmorona a Trindade. Mas na corrigida fiel eles tiraram. Ó. Tá vendo? Cadê a palavra filho aqui do texto? Não tem, ó, tá vendo? Embora esse texto apareça também em Marcos 13:32 e ali tem o filho. Mas aqui, todas as Bíblias honestas, com tradução honesta, têm a palavra nem o filho. Mas, no caso da corrigida e fiel, eles tiraram. Entendeu? Perceberam, gente? Perceberam? Eles tiraram o filho aí. Por quê? Porque eles entendem que o filho está dentro do pai e, obviamente, se o pai sabe, o filho sabe também, né? Olha a salada que eles fizeram aí, né? Olha aqui na segunda folha. Outra Bíblia que é chamada de fiel, mas que de fiel também não tem nada. Cadê a palavra filho no texto? Não tem, né? E como que você chega à conclusão, gente? A conclusão é muito simples, ó. Eu copiei aqui, ó, do computador, esse mesmo texto no Codex Sinaíticos do quarto século, ano 320 alguma coisa, e do Códice Vaticanos também, que são os dois manuscritos mais antigos, considerados dois manuscritos completos, mais próximos dos originais. E nós temos a palavra filho nesse texto? Sim, temos. Está aqui, ó, ode-hoios. Ode-hoios. Tá vendo? Perceberam aí? Então, nós temos aqui, se a leitura não é exatamente essa, né? Mas tá próximo. Ode-hoios. Tá? Nos dois textos aqui, ó. Que é a palavra nem o filho. Mas cadê ela aqui em algumas versões? Perceberam, gente? Então, é isso aí que foi feito, gente. Ó. Eu já mostrei para vocês aqui outros vídeos, né, em que tradutores trinitários amorosamente acham que tinham o direito de modificar o texto para favorecer a Trindade. Não colocou Jesus, no outro tirou Deus, pôs Jesus, fizeram essa salada toda. E aqui, no caso, tiraram o filho do texto, tá bom? Então está aí, né, mais um texto educativo, tenho certeza que todos vocês vão gostar, os amantes da verdade, obviamente, vão aplaudir essa informação, tá bom? Um forte abraço a todos.